Fala galera, hoje estamos aqui para falar do MCHF11. Ele divulgou seu relatório gerencial ontem, dia 26, e hoje, dia 27, estamos aqui para falar dele. Pessoal, esse é um fundo que eu gosto bastante, tenho na carteira particularmente. É um fundo base 10, atualmente está custando R$ 8,15. Paga muito bem, pagou no último mês 1,18% de dividendos. É um fundo que não está sofrendo como os outros fundos, tá? Além de várias outras coisas que eu gosto nele. Então, sem mais enrolação, vem aqui comigo para a tela. Vamos falar desse fundo. E lembrando sempre, pessoal, que eu estou aqui para dar a minha opinião, né? Você pode também ficar à vontade para deixar a sua aqui nos comentários. Bom, MCHF11 é um fundo que eu vou apresentar algumas informações dele, né? Porque às vezes muita gente não vai conhecer. É um fundo relativamente novo aí na Bolsa de Valores, tá? Mas apesar de tudo, ele já tem uma liquidez interessante, né? Uma liquidez diária muito boa. Como eu disse, pagou R$ 1,10, aliás, 10 centavos de rendimento no último mês, né? Esse valor foi pago dia 20 de abril agora, tá? Isso corresponde a mais ou menos 1,17, 1,18% de dividend yield. Então, é um rendimento bem interessante. O patrimônio dele ainda é um patrimônio pequeno, né? De 300 milhões, porque é um fundo novo, é um fundo que está começando, mas é um fundo, na minha opinião, bastante promissor, tá? PVP dele tá um pouco abaixo de 1, né, 0,87, mas esse PVP, pessoal, ele está acompanhando sim aí os outros fundos imobiliários, né, já que tem vários fundos imobiliários caindo de maneira geral, e acaba que todos os fundos acompanham essa tendência. Mas isso aqui, esse PVP, ele não é por conta de inadimplências, como a gente vai ver no relatório gerencial, vou mostrar para vocês, não é por conta de inadimplências, tá? Tem vários fundos que estão com PVP baixo por conta de inadimplências, esse aqui não, tá? Bom, nos últimos 12 meses ele teve uma queda, né, aí de 18%, então realmente caiu bastante, mas de qualquer forma é um fundo que ele entrega bastante resultado também, aí 16% de yield nos últimos 12 meses, então está bem interessante. Como eu disse para vocês, relatório divulgado ontem, dia 26/4, vamos aqui para ele, tá? Bom, vamos falar primeiro algumas informações gerais aqui do fundo. Como eu disse, eu vou falar rapidamente, mas não vou deixar de falar porque eu sei que muita gente tá chegando aqui, não conhece esse fundo, então acho importante. O MCHF11 tem uma base de cotistas aí de aproximadamente 60 mil, então é uma base pequena, né? Fundo novo, fez seu IPO recentemente, lá em julho de 2021, então apesar de ter quase 2 anos aí, é um fundo novo, tá, pessoal? Para efeito aí de Bolsa de Valores, a gente considera como um fundo novo. O anúncio de pagamento dele é bem previsível, tá? Então ele anuncia aí sempre no 8º e no 13º dia útil de cada mês, respectivamente, né? O anúncio e o pagamento, tá? Como eu falei para vocês, o IPO dele foi lá em julho de 2021. E é um fundo, pessoal, que na minha opinião, o que acontece? Por que eu acho que isso aqui acaba estragando um pouco o fundo, tá? Ele cobrar a taxa de gestão, de administração e de performance. Por quê? Vou explicar para vocês em detalhes. O fundo cobra 0,77 de gestão, 0,18 de administração. Se o fundo juntasse essas duas taxas aqui, talvez ia ficar mais atrativo aos olhos de quem vai investir, tá? Porque às vezes a pessoa olha, nossa, tem taxa de gestão, de administração, de performance, esse mundo de taxa, não vou investir nesse fundo. Só que se você for parar para pensar, esse fundo, né, ele cobra 0,77 de gestão, 0,18 de administração. Se você juntar as duas taxas, vai dar praticamente 1%. E tem fundos que cobram 1%, até mais de 1%, só de taxa de administração e não cobra taxa de gestão. Então o que o fundo faz é dividir. Na minha opinião, eu acho que seria mais interessante ele juntar essas taxas. Taxa de performance, 20%. Do que CDI Refixed, 20% tá caro, poderia ser 10% pelo menos, mas pelo menos não é do CDI, né, pessoal? Porque eu acho que taxa de performance baseada no CDI é sacanagem, tá? Bom, aqui comentário do gestor bem rapidamente, ele pagou aí 10 centavos por cota. O portfólio dele não sofreu alterações relevantes no último mês, tá? O fundo continua com a carteira alocada de maneira diversificada em diferentes estratégias de ativos resilientes, né? Que seguem performando da maneira esperada. E no caso aí dos CRIs, todos eles seguem 100% adimplentes, tá? Então, como eu falei para vocês, tem vários fundos que estão sofrendo com inadimplência, por isso que estão caindo bastante a cotação, por isso que estão caindo também a questão dos rendimentos, né? Como é o caso do TORD 11, do HCTR 11, né, pessoal? Então, realmente é bem interessante de ver que todos esses CRIs do fundo estão adimplentes.
E uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco também é que esse aqui é um fundo de hedge, tá? Já vou explicar para vocês em mais detalhes o que é isso aqui. Nesse mês, como a gente viu, o fundo distribuiu 10 centavos, mas ele gerou um resultado de quase 10 centavos, tá? Então o resultado dele não foi suficiente para cobrir essa distribuição. O que o fundo fez? Utilizou um pouquinho da reserva que ele tem, né? O fundo sempre costuma ter uma reservinha. Isso é um problema? Não, de forma nenhuma. Agora, se nos próximos meses o fundo continuar queimando essa reserva, aí sim é um problema, né? Porque o fundo tem que ter a capacidade de gerar um resultado suficiente para distribuir e, de preferência, conseguir, né, deixar um pouquinho guardado aí para reservas caso aconteça algum problema lá na frente, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui não é um problema, tá, pessoal? Distribuição versus IPCA, vamos ver aqui se tem alguma coisa importante nas últimas semanas. Muito se tem falado do comportamento do principal indicador, né, o IPCA, que em 12 meses voltou para o centro do teto da meta do Banco Central. O gráfico ao lado apresenta a evolução do IPCA 12 meses nos últimos meses e janelas móveis. Tá? Então a gente está vendo que o IPCA acumulado dos últimos 12 meses vem caindo, né, está com uma tendência de queda. Na minha opinião, né, a Selic ela também vai começar a ter esse comportamento, né, talvez não tão de forma brusca como a gente está vendo no IPCA, mas eu acho que ela vai ter esse comportamento de queda também. Vamos esperar para ver. Mas é isso, tá, pessoal? Não vamos nos preocupar tanto com isso aqui. Taxa média da carteira, o fundo, aqui também eu vou explicar para vocês outra coisa por ser um fundo de hedge. Taxa média da carteira, por ser um fundo com proposta mais dinâmica, tá? Fundo de hedge tem essa proposta mais dinâmica, tá? É isso que eu quero falar para vocês também. E mandato de alocação mais amplo em diferentes classes de ativos do segmento imobiliário. Classificamos as posições do MCHF11 em 3 grupos: ativos estruturados, ativos de crédito e fundos líquidos, que aqui apresentam a posição investida, tá? Então, como eu disse, o fundo ele tem essa possibilidade de investir em vários segmentos, né, em vários tipos, em várias classes de ativos, tá? Isso que caracteriza um fundo de hedge de maneira geral, tá, pessoal? Fundo de hedge tem mais liberdade para poder investir. Na minha opinião, isso é muito bom, tá? Porque o fundo consegue aproveitar várias coisas, né, aí da nossa economia, do nosso mercado. Então, por exemplo, ações nesse momento tá bom, ele vai lá e compra ações. Cotas de fundos estão boas, né, estão subindo, valorizando. Vai lá e compra cotas de fundos, tá? E por aí vai, né? CRI estão bom, ele vai lá e compra CRI, tá? Então, na minha opinião, isso é interessante. Bom, taxa média, então, de ativos estruturados IPCA mais 12,9, CRIs IPCA mais 10,5 e fundos 12,6%, que é a taxa nominal, tá? Então, assim, de taxa média tá ótima, tá, pessoal? Né? A taxa média do fundo aí, considerando tudo, né? A taxa média do fundo inteiro é IPCA mais quase 11% ao ano. Tá ótima, muito interessante. Bom, a projeção de distribuição mensal durante o primeiro semestre de 2023 é entre 9 e 11 centavos aí por cota, né? Vamos ver aqui quanto ele distribuiu, tá? Ficou nessa média aí de 10 centavos, né? Desde dezembro tá em 10 centavos. Eu acredito que vai permanecer nessa média, tá, pessoal? Mas como a gente viu, o mínimo esperado, né? Claro que isso aqui é uma projeção, é de 9 centavos. Então, esperamos aí ficar na casa dos 10 centavos, o que tá excelente, né, pessoal? Aí dá 1,18, 1,2% de rendimento líquido. Muito bom. Bom, aqui só explicando, né, a carteira do fundo, os ativos estruturados. Durante o mês, né, não ocorreram movimentações relevantes. Atualmente, os ativos estruturados representam 48% da carteira total, com uma taxa de IPCA mais 12,9%, como a gente já viu. Os CRIs também não houveram movimentações aí referentes à estratégia, né, e atualmente a classe representa 26%, com uma taxa média de IPCA mais 10,5%. Fundos, não houveram movimentações também, então o fundo não está mexendo muito na carteira nesses últimos períodos, né? É normal, às vezes o fundo está com alguma outra estratégia, está com uma visão aí de longo prazo, né? Por conta desse IPCA caindo, Selic também pode começar a cair, então às vezes o fundo, né, está com uma estratégia nesse sentido também, a gente não sabe. Então o fundo não está mexendo na carteira. Em relação aqui aos fundos, o total alocado em fundos está em 23%, o que está de acordo com a alocação deles, né, que é entre 20% e 25%, e aproximadamente 52% da posição, né, do total dos 23%, está em fundos de papel e o restante em fundos de tijolo. Né? E aí eles seguem com a estratégia e tudo mais. Bom, aqui em relação à evolução,
o fundo desde julho de 2022, que é quando a gente tem aqui esse gráfico, né? Ele segue mais ou menos com a mesma lógica, né? Com a mesma ideia, os percentuais não mudaram tanto, né? Exceto caixa, que em alguns momentos às vezes o fundo acumula um pouco mais de caixa, mas isso é normal. Então, a maior parte são ativos estruturados, né? Depois tem uma parte em crédito, tem um percentual aí em fundos de CRIs e também em fundos de tijolos, tá? Então, normal, nada demais a que se falar aqui. Bom, a distribuição de rendimentos, como a gente já viu também, pessoal, é uma distribuição bem interessante, né? O que preocupa? Isso aqui eu falei para vocês, ó, o que preocupa é o fundo estar tendo um resultado muitas vezes menor do que o que ele vem distribuindo, tá? Isso é um ponto de atenção. Já fazem 3 meses, né, desde janeiro, que ele está tendo um resultado ligeiramente, bem pouco mesmo, assim, menor do que o que ele está distribuindo. Como eu disse, não é um problema, assim, porque, como eu disse, é um resultado bem significante, menor que ele está tendo em relação ao que ele está distribuindo. Mas, assim, tem que ficar de olho também nessa questão. Agora, em relação à distribuição em percentual, pessoal, tá ótimo, tá? Você tem um rendimento aí de mais de 1% ao mês, no momento que a gente está, Selic alta, enfim, é um rendimento muito bom, na minha opinião, tá? As receitas do fundo se somaram em 3,4 milhões, já as despesas representam 7% desse valor. Além disso, a distribuição manteve 3,2 milhões, o equivalente a 10 centavos por cota, e encerramos o mês com 2 centavos de reserva por cota, tá? Então, aqui nesse mês de março, né, a gente consegue ver aí o total das receitas, dividindo elas aí. A gente consegue ver que os ativos estruturados são o que dão maior receita para o fundo, depois vem os CRIs, depois vem os fundos e depois um pouco, né, que vem aí do caixa, né? Provavelmente esse caixa está alocado em algum rendimento aí com liquidez diária, né, ou com liquidez bem alta, né, melhor dizendo, para ele conseguir, se precisar, movimentar esse caixa, tá? Bom, as despesas, como a gente viu, 7%, né? Tá na média, um pouco acima da média, mas tá ok. O fundo aí precisa também gastar para poder fazer aquele patrimônio gerar um bom resultado. Rentabilidade do fundo. A gente consegue ver que em relação à cota do mercado, vamos ver aqui, ó. Tá, dividendo no período, a gente está considerando então desde julho de 2021, certo? Desde julho de 2021, ele distribuiu R$ 2,27 por cota. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui está 2,37, é porque nesse aqui não está considerando os 10 centavos desse mês. Não tem problema, 2,27 por cota. Ou seja, né, se a gente pegar a cota patrimonial, a gente teve um retorno, considerando a cota mais os dividendos, né, o reinvestimento dos dividendos de 20,22%. Se a gente considerar com o CDI bruto do período, a gente vai ver que a gente teve um resultado superior, né? O fundo teve aí um resultado de 103% em cima do CDI bruto. Agora, em cima do CDI líquido, teve um resultado de 121%. Mas a cota no mercado, ela perdeu feio, né, galera? Porque a cota desvalorizou. Então, a gente consegue ver, ó, que de lá para cá, a cota acabou se desvalorizando. Ou seja, quem comprou no IPO, né, acabou perdendo dinheiro para o CDI. Mas, pessoal, é normal, né? A gente sabe que a IPO, né, muitas vezes a gente compra e acha que vai valorizar, não valoriza. E a gente teve esse momento de queda geral aí nos fundos imobiliários. Então, assim, normal, né? Não tem muito o que fazer. O que eu penso? Agora, ele está num preço legal, né? Está na mínima histórica dele, apesar de não ter um histórico tão grande, mas está na mínima histórica dele. Então, assim, talvez agora seja uma oportunidade. Não estou querendo recomendar nada, mas, né, se você ainda não conhecia o fundo, talvez é uma oportunidade para você estudar, julgar se vale a pena, e aí você, né, fazer o seu investimento caso julgue interessante, tá? A carteira, né, a tabela consolidada, os ativos que ele tem estão aqui, né, de maneira geral, são ativos interessantes, tá, pessoal? Não vou ficar falando um por um aqui, mas como eu já tenho o fundo, então eu já analisei todos eles aqui, até porque quando eu vou investir eu faço essa análise, né, pessoal. Então, eu acho ativos ok, bem interessantes, tá? Então, não tem muito o que falar. Aqui está o detalhamento dos ativos. Sugiro, caso você tenha intenção de investir no fundo, dá uma olhada geral, tá, pessoal? Aqui a gente está fazendo uma análise rápida, apesar de ser um vídeo aí de quase 20 minutos, mas a gente tenta trazer o essencial aqui para vocês. Não dá para falar de todos os ativos, beleza? E agora, pessoal, para a gente finalizar, só vou falar essa parte aqui, a gente vai calcular o preço justo do MCHF11, tá? A alocação por setor nos fundos, a maioria, como a gente viu, são fundos de papel. Depois, lajes corporativas tem 13%.
depois 13% híbrido, depois 11% renda urbana, logístico 10% e apenas 1% de shoppings, tá? E aqui tem todos os ativos que ele tem, Tegar, VRTA, HGCR11, MORC11, SPVJ e por aí vai. E agora vamos calcular o preço justo dele. Pessoal, para a gente calcular o preço justo dele, vamos utilizar as informações aqui do site Status Invest, tá? Então, estamos aqui com a nossa planilha, caso você não conheça, no primeiro link da descrição tem aí para você acessá-la, tá? Lembrando que esse preço justo aqui, ele é uma fórmula especulativa, tá? É uma fórmula aí que a gente utiliza para poder se embasar, né? Mas não quer dizer que isso aqui é uma verdade cravada, tá? Para você seguir 100%, é só uma fórmula especulativa. Vamos colocar aqui então o ticker dele, já vai puxar a cotação automática dele, né? De R$ 8,15, tá aqui também. Rendimento anual, 1,30. Da onde que eu peguei esse valor? Tá aqui, ó. Rendimento dos últimos 12 meses, tá? A gente fala anual, mas é dos últimos 12 meses. E agora a taxa de desconto, o quanto a gente espera que ele vai pagar nos próximos 12 meses. Como ele é um fundo que tem se mostrado um bom pagador, a gente não vai pegar leve com ele, né, pessoal? Vamos colocar 15%. Então, mesmo colocando 15%, o fundo ainda tem uma margem de segurança positiva. O preço justo dele aí, então, seria R$ 8,67. Ele está custando R$ 8,15. Claro, isso aqui, ó, se a gente colocar mais o preço justo dele, 16%, o preço justo dele vai estar bem próximo do preço atual. Se a gente colocar menos, obviamente, a gente vai ter uma margem de segurança maior, né? Mas, como eu disse, isso aqui é apenas uma fórmula especulativa. Mas, na minha opinião, o fundo, nesse preço que ele está bastante atrativo. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha voz, hoje eu estou um pouco gripado, mas estou aqui tentando trazer um conteúdo diferenciado para vocês, né? Falando desse fundo. Então, se você gostou, não se esquece, hein? Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.